Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 2 de agosto de 2026, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês vão resolver essa semana, né? Um assunto objetivo, pontual, e o baralho cigano vai dar a orientação. E no final, para encerrar, traremos uma mensagem com o Oga. Então, vamos iniciando aí, né, com os signos. Vamos pedindo aqui a orientação da linha angelical, né? As 9 hierarquias angelicais, em especial Metatron. Vamos embaralhando o tarô e energizando, envolvendo o tarô no ancoramento da linha dos anjos. E agora nós vamos abrindo a mandala astrológica, né? Com o tarô, vendo o aconselhamento de signo a signo. Vamos ver aí o que os anjos aconselham para esta semana, né? Vamos ver aqui. Então, nós vamos começar por Áries, o primeiro signo da roda zodiacal. Sai a última carta dos arcanos maiores, a carta do mundo. Então, arianos, essa carta ela tem uma essência de conclusão. Então, eu vejo vocês conseguindo concluir aí os assuntos, fechar os assuntos, equilibrar o que tiver desequilibrado e expandir, né? É uma carta que tem os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Então traz os 4 elementos naturais juntos, trazem equilíbrio em situações desequilibradas. E por que eu falo expansão? Porque é uma carta de Júpiter. Então Júpiter traz sorte, traz expansão. Então equilíbrio, expansão, sorte e fechamento de ciclo com chave de ouro, né? Então uma carta extremamente positiva. E a dica é ter uma visão mais ampla das coisas, né? Então, o nome da carta fala o mundo, sair do mundinho, sair do quadradinho, ter uma visão mais ampla. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, então não vê rasteiro, né? Vê tanto as situações como as pessoas com uma maior amplitude. Então, uma carta extremamente aí positiva. É uma das melhores cartas do tarô. A gente tem duas bem assim positivas e essa é uma delas, né? E um bom período para os arianos para ter contato com o exterior, por ser regida por Júpiter, dá contato com o exterior. Bom período. Agora nós vamos falar com os taurinos, tá? O pessoal de Touro. Sai a carta do Papa, uma carta de bênçãos, uma carta de proteção espiritual essa semana para os taurinos. Então o Papa, ele traz acordos, traz conciliações, tira situações que têm um mal-estar para trazer um período melhor, né? Então é uma carta que oficializa relacionamentos. Então, é uma carta extremamente positiva para fazer um movimento. Por que eu falo movimento? O Papa é o número 5, então o 5 ele pede para trazer um movimento com as bênçãos espirituais do Papa. E o Papa ele representa os especialistas do tarô, né? Ele é um dos especialistas, é um dos sábios do tarô. Ele representa o quê? O consultor, o palestrante, né? O professor. Então, vocês podem procurar pessoas especialistas nos assuntos que vocês têm para resolver. A gente tem 2 especialistas no tarô, né? E o Papa é um deles. Então traz as bênçãos aí para trazer esse 5, esse movimento,
com acordos, com moral, com ética, uma carta extremamente positiva. E agora os geminianos, vamos falar com o pessoal de Gêmeo? Sai outro sábio do baralho aqui, ó, um seguidinho do outro. Touro com o Papa e os Gêmeos tiraram o eremita ou o ermitão. Ele é o sábio do baralho, né? Então, é uma semana aí para os geminianos terem sabedoria nas suas decisões. O eremita é uma carta de isolamento, então não é uma carta de ficar em grupo, não. É uma carta de isolamento, de viagem interior, para saber as respostas, né? E é uma carta de essência do passado, o eremita. Então, ele pede uma reflexão do passado, da onde vocês vieram, aonde vocês estão atualmente, para onde vocês querem ir. E esse para onde vocês querem ir, vocês vão galgando devagarzinho com sabedoria. Por ser uma carta regida por Saturno, ele traz para a semana um pouco de atraso, um pouco de demora. Então tem que ter um pouquinho de paciência, vai devagarzinho. O eremita, ele representa no tarô o estudioso. Então tá bom para a parte cultural, comprar livro, o lazer cultural, né? O teatro, o cinema, fazer cursos, né? E por ele ser um estudioso, todo estudioso é analítico, né? Então, na parte prática do dia a dia, o eremita pede para os geminianos serem analíticos, estudarem as situações, né? E não é uma carta de comunicação, uma carta de ficar um pouquinho isolado, fazer sua viagem interior, né? Pegar toda a sua experiência do passado, porque é uma semana boa para fechando situações. O eremita é um número 9, e 9 na numerologia é fechamento. E ele representa, o eremita, na sua essência, a nossa experiência de vida. Tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente estudou. Então é para pegar essa experiência e devagarzinho fechando os assuntos, se isolando, não comunicando muito e analisando. Então, se atrasar as coisas por ser Saturno, tem que ter um pouquinho de paciência, vai devagar. O eremita fala, conclui-se as situações, porém não é às vezes no tempo que vocês querem, pode ter atraso. E vamos agora para o pessoal de Câncer, vamos para os cancerianos. Os cancerianos sai a carta da Justiça, que é uma das 3 cartas de corte do tarô, né? Então, e aqui eu já vi na mandala que tem os signos, todas as cartas de corte aqui, né? Que eu vou falar mais pra frente. Então, cancerianos tiraram uma carta de corte aqui, que é a Justiça. Então, a Justiça, ela pede para os cancerianos essa semana pesar essa situação que eu estou vivendo, esta pessoa, né, com quem eu tenho contato, vale a pena continuar? Pesar, né? A imagem da Justiça, ela tem uma balança, a balança é para pesar. E se não vale, corta, porque a imagem da Justiça na outra mão ela tem uma espada. Então é usar a balança para pesar e a espada para cortar. Mas cortar o quê? Cortar situações que bagunçam a nossa vida. Então, cancerianos, a Justiça é a carta mais quadradinha do tarô. É a carta da ordem, da regra, da disciplina, né? No ditado popular, cancerianos, é colocar ordem no galinheiro. Mas às vezes, para a gente colocar ordem no galinheiro, tem que meter a espada. É uma carta que pede para os cancerianos serem mentais e esquecer as emoções. Ela é o gelinho do baralho, né? A Justiça tem uma pedra de gelo aqui nas emoções, mas ela é toda racional, lógica, mental, estratégica. Então é para agir com imparcialidade. Tudo que for importante, documente. A Justiça é a carta da comprovação, é a carta da burocracia. Então, nada muito informal, de boca, tudo documentado, né? E ela formaliza relações. Ela é uma das 4 cartas da moral e ética. Aqui, já olhando a mandala aqui, dando uma visão geral, saíram as 4 cartas da moral e ética. Então, por enquanto, quem tiram as cartas da moral e ética? Os taurinos com o Papa, né? E os cancerianos com a Justiça.
Então, age imparcialmente, veja as coisas com realidade, friamente. A palavra-chave da justiça é separação. É separar o que bagunça, é cortar o que bagunça com frieza, imparcialidade, vendo as coisas com bastante realidade. E agora, vamos para os leoninos, o pessoal de Leão. Sai a carta número 13. A carta da morte, outra carta de corte. Então, tanto os cancerianos, tirando a justiça, como os leoninos, tirando a carta 13 da morte, essas são cartas de corte. Então, qual é a dica para os leoninos para essa semana? É cortar coisas que estão pendentes e que estão sacrificando, que não estão tendo retorno, né? A morte, a carta 13, qual é a carta que ela corta? A carta anterior, que é a 12, que é o enforcado. Que o enforcado é uma carta de prisão. Então, a 12 é o enforcado e aí a 13 é a justiça. Então, a justiça, ela fala assim, corte as pendências que sacrificam, né? Às vezes, leoninos, vocês vão ter que mudar o padrão de comportamento. Às vezes, o jeito de falar, o jeito de agir, para cortar algumas situações enforcado, que aquilo não vai para frente, aquilo não tem retorno, aquilo não tem troca. Então, é uma semana para os leoninos de transição. Traz uma carta do quê? De mudança radical, que as coisas dependem de vocês mudarem a postura para cortar os nós, cortar as coisas que estão incomodando, cortar as coisas que estão pesando. Qual é o número da carta? É um 13, que vai dar um 4. O 4 é o número de organização, um número fixo. Então, para trazer a estabilidade, a segurança, a organização, tem que limpar algumas situações, né? É uma carta de limpeza. Toda carta de corte é uma carta de limpeza. Então, é uma semana de transição, de mudança radical com cortes para os leoninos. E vamos para o pessoal de Virgem, vamos para os virginianos. Os virginianos, sai a carta número 0, a primeira carta do tarô, a carta do louco, né? O número virginiano já vai dar uma dica, 0. Começar essa semana coisas do zero, iniciar novos projetos, usar os instintos e andar. O louco, né? Ele é o andarilho, o peregrino, o buscador. Buscar caminhos ainda não percorridos. Buscar o desconhecido nos instintos, instintivamente. E é uma carta de libertação. Então, é uma semana boa para se libertar de crises, insatisfações e inseguranças e buscar novos ares, buscar novos caminhos, né? Essa carta, ela é a carta de maior movimento do caminho real, maior movimento, né, dos arcanos maiores. Então, ela dá o pontapé inicial. E trazer ideias, trazer projetos mais criativos, originais, diferentes, futuristas. O louco é uma carta que traz Urano. Então, Urano fala, saia do clássico, conservador e tradicional e vá para o criativo, original, diferente, moderno, né? O louco é o Modernex. Tá bom para viagens curtas. E o louco é uma das cartas dos prazeres virginianos. Então, trazer os prazeres, buscar as coisas que fazem sorrir, as coisas leves, né? Então, o louco, por ser uma das cartas dos prazeres, ele fala disso, de uma coisa mais leve, uma semana mais divertida, né? Uma semana mais suave. Então, é isso aí. Então, traz esse momento de movimento para a modernidade, movimento para a criatividade, movimento para o novo. E agora nós vamos para os librianos, né? O pessoal de Libra. Sai a carta da força, né?
a força nos arcanos maiores, é a carta mais inteligente, mais estratégica e mais sedutora de todo o tarô. Então é uma semana de ter essa inteligência emocional, de ter ideias estratégicas, de ter uma comunicação sedutora. Porque às vezes vocês vão lidar tanto com situações ou como pessoas que estão atiçadas, nervosas. Então, qual é a dica? Não bata de frente, seduza, né? Não cutuca a onça com a vara curta. Então, a principal mensagem para os librianos essa semana é controlar o lado instintivo, né? Seduzir, ter uma comunicação sedutora para ganhar o jogo. Porque aí vocês tendo isso, vocês conseguem controlar o controlador e ainda usar para o que vocês querem. Aqui a força é a força da inteligência, da estratégia, sem bater de frente, ter jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade. E vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai outra carta de corte, a torre. Então, essa semana, quem tiram cartas de corte? Os cancerianos tiram a justiça, os leoninos tiram a morte e os escorpianos tiram a torre. Escorpianos, é uma semana de sair do quadradinho, tá? Porque essa carta é a carta dos imprevistos. Então, é a carta do caso fortuito, da força maior. Então, não pode ficar muito engessado. Tem que ter o plano A, o plano B. Não deu certo o plano A, tem que ter o plano B, né? Então, é uma carta que tem que saber lidar com imprevistos. Pede também o jogo de cintura, né? Tem que ter o jogo de cintura na hora de acontecer os imprevistos. E deixar embora o que não tá bom, né? A torre, não é vocês que fazem o movimento de corte. A torre é uma carta do destino, chama a casa de Deus. A torre é a casa de Deus. Então vem de cima. Então às vezes o destino leva algumas coisas que não estão sólidas, né? Então tem que trabalhar com aceitação, principalmente, aceitar que aquilo tem que ir embora, porque assim como o louco que tiram os virginianos, né? Os virginianos tiram o louco, a torre também é uma carta de libertação. Então torre e louco são cartas de libertação. Então aceitar que aquilo tem que ir embora. Então, olha, escorpianos, não tá mexendo uma peninha para aquele negócio lá ir embora. Não está fazendo nada, e aquele negócio está indo embora, é a torre, aceita, deixa embora. Ela é uma carta de desconstrução, é uma carta de demolição, né? A casa caiu, e que as coisas não vêm de vocês, não são vocês que fazem esse movimento, vem de fora. Então tem que ter a malemolência, tem que ter adaptabilidade, jogo de cintura, porque é a carta dos imprevistos, né? E vamos para agora o pessoal de Sagitário, né? Vamos para o sagitariano, sai a carta número 4, né? A carta do imperador. O número sagitariano já vai dar uma dica boa para essa semana para vocês. 4, organização. Então, uma semana de organizar e trazer para a vida de vocês essa semana situações mais sólidas, mais estáveis. O imperador no tarô, ele é o dinheiro do baralho, ele é o protetor material. Então, ele concretiza as coisas, ele traz forma, né? Ele cria uma forma nas coisas que estão ainda por vir. É uma carta que fala de frequentar, né, aonde tem pessoas de bons contatos. Ele é o bom contato, trazer para perto de vocês pessoas que lhe acrescente e se colocar de uma forma inteligente, estratégica. Se coloque, mostre para o que veio, mas não com arrogância, com inteligência estratégica. Então, ele representa no tarô a carta da materialização, do dinheiro. Então traz a forma para as coisas, né? Então uma carta que traz prosperidade, traz organização, mas não percam tempo com pessoas que não valem a pena, pessoas que não acrescentem. E assim como o Papa que tiram os taurinos, né? E a justiça que tira os cancerianos, o imperador que tira os sagitarianos, também é uma carta da moral e ética, tá? Então, sagitarianos, é o momento de estar com retidão, certinho, tudo certinho. Então, o imperador, ele é o grande pai terreno do tarô. Então, ele traz fertilidade aí para vocês, proteção material para criar forma nas situações.
Bom, e vamos para agora o pessoal de Capricórnio. Vamos para os capricornianos, sai a segunda melhor carta do tarô, o Sol. Então essa semana, quem tiram cartas boas aí do tarô, as melhores? Os arianos com o mundo, né? E os capricornianos agora com o Sol. Então traz luz, é um luminário, é um momento de brilhar, é um momento que vocês devem esclarecer situações, colocar luz aonde não tem luz, né? Então, é porque ela fala de revelação de verdade, então traz um momento aí que as coisas são colocadas na mesa, e é um período onde não é que vocês têm que ser egoísta, mas pensar mais em vocês, e podem aparecer realmente amigos de verdade. Essa carta é uma carta de amizade, então brilhem aí, luz, força, vocês vão estar com energia para resolver as questões. E vamos agora para o pessoal de Aquário. Vamos para os aquarianos, sai uma imperatriz, uma carta 3 que pede expansão. A imperatriz é a grande mãe terrena do tarô. Assim como os sagitarianos tiram o imperador, que é o grande pai terreno, que traz fertilidade, os aquarianos, agora falando deles, tiram uma imperatriz, que é a grande mãe terrena, traz fertilidade nos projetos. E essa carta é uma carta do trabalho, então trabalhe com afinco, trabalhe com praticidade, porque a tendência é crescer. Traz o número 3 a carta. Também a mesma coisa que o imperador. Aquarianos, a imperatriz fala para se aproximar dos bons, ter os bons contatos. E também ela é uma líder, se colocar de uma forma inteligente, estratégica. Então, a grande mãe terrena abençoando vocês, trazendo fertilidade. E ela é, no caminho real, o trabalho. Então, uma semana, aquarianos, de trabalhar arduamente, mas com praticidade, tá? Que a tendência aí é crescer as situações. E o último signo da roda zodiacal, Peixes, né? Os piscianos, sai a carta 2, a carta da papisa, ou a grã sacerdotisa. A papisa é uma carta extremamente intuitiva, de grande proteção espiritual, de fertilidade, para vocês começarem essa semana a planejar coisas novas. Então a papisa, na parte prática, é pegar um papel, fazer um rascunho e planejar coisas novas. Traz muita intuição. Mas eu sempre falo aqui, o segredo da papisa é o segredo. Então ela é uma carta quieta, ela é estudiosa do baralho. Então quem tiram os estudiosos? Gêmeos, né? Tira o eremita, e agora os piscianos tiram a papisa. A papisa sempre vem com um livrinho, uma toró. Então bom para estudar, comprar livro, fazer curso e também analisar as situações. Ela é analítica, assim como o eremita, analisar as situações, mas não é carta de comunicação. Então na prática, pega um papel, um rascunho e começa a planejar coisas novas sem conversar com ninguém sobre os projetos que estão em desenvolvimento. Selecionar, ela é extremamente seletiva, a papisa. Não é qualquer um que entra na rodinha da papisa. Selecionar tanto pessoas como situações, tá? Então, a papisa é uma sacerdotisa, ela vai trazer muita intuição e proteção para esse planejamento através do novo, e não é uma carta de comunicação. Selecione situações e pessoas. E agora, com as runas, nós vamos dar uma mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal, com Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos ver que runa que sai para os aniversariantes. Olha, maravilha! A runa da Dagaz, que é a runa da borboletinha, a gente chama no ditado popular borboletinha. O que significa Dagaz? Dia. Então as coisas clareando. Quando sai essa runa, sempre há uma reviravolta benéfica, uma transformação benéfica. O caractere, a inscrição rúnica, ela tem o desenho de uma borboleta com a asinha aberta. A borboleta é o símbolo da alma, a borboleta é o símbolo da transformação, da leveza. Então traz clareza. Então, por exemplo, se a pessoa está vivendo uma determinada situação num setor da vida dela que não está bom, a tendência é clarear, é trazer leveza, sempre traz uma transformação benéfica. Então, o dia, né, é uma runa de fogo, clareando as situações aí. Então, é uma boa mensagem aí para os aniversariantes da semana. Traz sempre um movimento benéfico. E agora vamos para a pergunta mental. Mentalize aí uma questão objetiva, tem que ser uma coisa bem direcionada
relacionada. Uma pendência que vocês vão resolver essa semana, algum assunto, né, pendente. E o baralho cigano, através de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, povo do Oriente, povo das estrelas, vai trazer orientação. Vai pensando aí, mas tem que ser uma coisa bem objetiva. Vamos lá. Vamos ver a orientação. Opa, sai a carta número 6, a carta das nuvens. Para vocês resolverem essa questão, tem que ter um mental. As nuvens falam do elemento ar, da mente. E a coisa às vezes pode não estar tão clara assim, né? As nuvens é uma carta, você olha para o céu, vê as nuvens, né? Você não está vendo o céu, tem que esperar as nuvens passar. Então as nuvens é uma carta de não ação. Mentalize, reflita, não é uma carta de ir lá e fazer. As nuvens, né, a não ação. Deixa as coisas clarearem. No arcano menor dessa carta, na cartomancia, tem uma proteção espiritual para vocês, mas não é um momento de agir, porque as coisas às vezes podem estar aparecendo de um modo que não são, né? Às vezes a coisa pode estar embaçada, não está clara. Se você sente que essa questão está instável, não haja, pense melhor, porque a parte espiritual vai ajudar a limpar e você enxergar essa situação de um modo melhor. E agora tudo que a gente abre tem que fechar. Nós vamos fechar com o Ogam, pedindo o ancoramento do deus celta Ogma e todos os deuses celtas e deusas celtas. Vamos ver que árvore que sai? Sai a árvore número 20 do Teixo. Então fala da ancestralidade protegendo, de assuntos sendo concluídos com sabedoria. O Teixo é a última feed, né? Então fala antes de chegar nas forfedas, né? Então fala de uma conclusão, é a árvore da anciã. Então procure fazer reverência a seus ancestrais, agradecer aos ancestrais, né? E procure pessoas mais velhas, mais experientes para pedir a parte de aconselhamento. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e yoga. E eu posso ajudar você em todos os setores aí. A gente mapeia todos os corpos, todos os setores. Tem o trabalho complementar da limpeza espiritual, né, onde eu entro no campo áurico, alinho as energias e potencializo seus projetos, seus pedidos, né? Tem o trabalho para você que está fazendo aniversário aí essa semana, do ano pessoal através da numerologia pitagórica, para saber o ciclo que você está vivendo direitinho e o tom principal. O número vai dar o tom principal. E você que gosta de oráculo e quer aprender, eu sou oraculista profissional. Então eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, prática e de ética, aula particular. Então, cursos profissionalizantes oraculares. Consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir aí o número para marcar o atendimento: 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais: canal no YouTube, Facebook e Instagram, onde a gente posta logo de manhã, cedinho, 2 aspectos. O aspecto astrológico do dia a dia, você vai saber o aspecto astrológico, e o calendário espiritual, tá? Então você vai saber a espiritualidade que está regendo o dia, qual é o tipo de espiritualidade e a parte astrológica. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir as redes sociais. Vale a pena entrar lá para saber a energia espiritual e astrológica do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.